pessoas morreram de Covid-19 no Brasil e quase 1.900.000 já foram infectados. Começamos com São Paulo. O governo por aqui decidiu autorizar a volta de aulas práticas em cursos superiores e técnicos e também em cursos livres. Lembrando que a volta regular, a aula dos cursos regulares, está mantida para sempre. Patrícia Costa vai explicar para a gente como é que funciona essa nova fase. Boa noite, Patrícia. Oi, Renata. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A gente sabe que nas profissões da área de saúde existe casos. Para isso, a sociedade tem que estar na fase dela aqui da capital lista. Os cursos poderão atender até 35 alunos. As universidades estão avaliando se é viável esse retorno presencial. E cursos livres de línguas, dança, computação e música também poderão reabrir, mas só com até 40% da capacidade, Renata. Patrícia, a gente começou o jornal mostrando que no Brasil como um todo, os últimos 7 dias foram os mais letais para a Covid-19. Agora, no estado de São Paulo especificamente, a gente está vivendo a terceira semana de recuo consecutivo nesses números, um recuo que não é imenso, mas ele é mensurável e que corrobora aquela nossa análise do platô que nós conversamos aqui no final da semana passada. Olha só, entre os dias 5 e 11 de julho foram 1.706 óbitos. Na semana anterior tinham sido 1.733. Essa redução, entretanto, ela não é homogênea. No interior, por exemplo, a cidade de São Paulo, o número de casos confirmados já ultrapassa os 374 mil. E a gente sabe que o diagnóstico rápido ajuda e muito no sucesso do tratamento, principalmente nos casos mais graves em que há comprometimento pulmonar. E radiologistas do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo têm ajudado médicos de todo o país a chegar a esse diagnóstico com o uso da inteligência artificial. A plataforma RadioVid19 é aberta e pode ser acessada por radiologistas em todo o Brasil. E funciona assim: os médicos enviam imagens de tomografias e radiografias dos casos suspeitos de Covid-19. Um algoritmo avalia caso a caso e, em minutos, oferece um laudo. O sistema, que usa a inteligência artificial, confronta as imagens do pulmão dos pacientes e faz o diagnóstico. No banco de dados do RadioVid19 já existem 7.000 tomografias de pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus. A nossa ideia é criar realmente uma plataforma que pudesse atender nacionalmente, pudesse ser acessível em todos os lugares do Brasil e pudesse ajudar, né, a fazer esse diagnóstico com maior precisão e maior rapidez. A rapidez nos casos graves é muito importante para a evolução clínica. O projeto foi desenvolvido pelo Inova HC, em parceria com a Deloitte. Desde abril, já foram mais de 20 mil acessos. O projeto ele tem o objetivo não só de melhorar o atendimento lá na ponta, mas também constituir uma base de dados rica, né, para pesquisas médicas, que vai ser um legado importantíssimo para a medicina brasileira. E hoje, aqui em São Paulo, as academias de ginástica reabriram com apenas 35% da capacidade. Os alunos tiveram que usar máscara, manter o distanciamento e só puderam treinar com horário marcado. Os parques também reabriram depois de 85 dias fechados. Na portaria do Ibirapuera teve contagem de público e todo mundo de máscara até durante os exercícios. As academias ao ar livre e os parquinhos continuam interditados. E olha só, aqui passou, existe não, mano. Aquela da sua que a mulher tá falando ali, mas da televisão, um pouquinho. Aquele lugar lá, a gente passa, que tem um monte de cano e todos os homens de louco, eles estão fazendo paquinho ou não, mano? O que a mulher falou bem ali. Tá fazendo paquinho bem ali, onde tem aquela barreira. Quando a gente pode ir lá, mãe? Onde, em plena pandemia, os Mas profissionais de saúde seguem com salários atrasados e ainda denunciam sucateamento de ambulâncias e falta de insumos para trabalhar. Fernanda Grael tem os detalhes, é com ela que a gente vai conversar agora. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Olha, são vários problemas relatados pelos profissionais que trabalham no SAMU.
Eles dizem que ambulâncias circulam pelas ruas do Rio com pneus carecas, sem oxigênio e até sem médicos. Vamos ouvir o que disse um deles. Não tinha álcool, oxigênio. Nós deixamos a piscina de 3 dias, porque assim conseguimos trabalhar nessas condições. Nós tivemos acesso aos relatórios de uma das bases do SAMU onde ficam essas ambulâncias. Os itens marcados na primeira coluna da planilha estão em falta. Oxigênio, material para botar o paciente no soro, além de máscaras e toucas descartáveis para proteger os trabalhadores do coronavírus. Além disso, enfermeiros e técnicos dizem que estão fazendo um trabalho que não é deles. O mais grave de toda a situação é que só por cima a gente vai fazer atendimento gravíssimo sem médico. Tais como AVC, infarto, sem medicação, por sem médico, não pode ser feitas medicações. Isso inclusive quase a normativa do governo. No caso de morte dos pacientes, ela vai arrancar bem todas nas ruas. A OI Saúde, responsável pelo SAMU no Rio, informou que os funcionários estão sem receber salários em função de uma decisão judicial que suspendeu o repasse do governo do estado. A empresa acredita que essa situação será resolvida até o fim deste mês. Também disse que desconhece que enfermeiros e técnicos estejam fazendo o trabalho dos médicos. E em relação às ambulâncias sucateadas, disse que essas são as ambulâncias cedidas pelo governo do estado. Renata. Fernanda, outra notícia desta segunda, a regulamentação da lei estadual que multa para quem ficar sem máscara em espaços públicos. Exatamente, Renata. Nesses primeiros 15 dias será uma fase de conscientização da população ainda sem multa. Depois, sim, quem não estiver usando máscara pode pagar uma multa de R$ 106 pessoa física ou R$ 700 pessoa jurídica. Uma lei como essa já está em vigor, já está acontecendo aqui na capital, no município do Rio. A cobrança será aplicada em todo o estado pela vigilância sanitária com apoio das polícias civil e militar. Só neste fim de semana, aqui no município do Rio, onde essa lei já acontece, já está em vigor, 135 pessoas em quarentena. Eu falo assim, pessoal, vamos ficar aqui na aldeia, não pode sair na cidade. Se vocês saírem da cidade, trazem doença para nós aqui. Uma oca também foi construída para isolar quem estiver infectado. O Cauti é técnico de enfermagem e denuncia a falta de apoio. É muito difícil a gente conseguir o governo ajudar a gente, né? Por isso estamos organizando aqui, né? Conseguir essas coisas de apoio dos ONG, né? É importante que a equipe de saúde possa estar preparada com equipamentos e condições de trabalho, que haja um diálogo muito forte e franco com todas as unidades indígenas para que ela possa participar da prevenção para que não haja problemas maiores nas áreas indígenas de modo geral. O Ministério da Saúde, formalmente responsável pelos cuidados com os indígenas, disse que repassou mais de R$ 700 entre recursos rotina e destinados exclusivamente ao combate à pandemia. Disse ainda que equipes multidisciplinares de saúde indígena têm realizado visitas periódicas e triagem nas comunidades. Agora vamos falar do assunto desta terça-feira, que é imunidade de rebanho. Um conceito que significa o seguinte: quando uma parcela tão expressiva de uma população, de uma cidade ou de um estado, ou mesmo de um país, já se infectou tanto que o vírus tem pouco terreno para avançar. Alguns especialistas dizem que Manaus, por exemplo, já teria alcançado esse estágio no Brasil. Quem vai explicar para nós esse conceito e o alcance dele é o biólogo Fernando Rainar e o infectologista Júlio Croda. O episódio fica pronto daqui a pouco e você pode ouvir no G1 e nos aplicativos de podcast.
Agora a gente vai falar de testes para detectar um novo coronavírus. Desde o início, pesquisadores ressaltam a importância de testar em massa para determinar políticas de combate à doença, mas até agora o governo federal não conseguiu cumprir nem de longe a meta que ele estabeleceu para exames e que prometeu mais de uma vez. Assunto para o Fernando Rego Barros, que está em Brasília e vai conversar com a gente ao vivo. Fernando, vários estados reclamam de kits atrasados, kits incompletos que o governo federal teria prometido e que não chegaram ou não chegaram como deveriam. Sim, Renata, o Brasil segue testando muito pouco. Boa noite a você, boa noite a todos. A falta dos testes do tipo PCR, aquele que coleta material do nariz ou da faringe, foi verificada em vários estados. A reportagem publicada hoje pelo jornal O Estado de São Paulo e confirmada pela TV Globo mostra que o Ministério da Saúde enviou aos estados um número bem menor de kits, e que grande parte chega incompleta. Faltam desde os bastões para a coleta, como também os reagentes usados pelos laboratórios. E muitas secretarias não estão encontrando fornecedores no momento. Por isso, as remessas do Ministério da Saúde se tornam ainda mais importantes. Na Paraíba, por exemplo, o estoque só vai durar mais uma semana. E aqui em Brasília, a Secretaria de Saúde tem 300 testes do tipo PCR, mas o estoque de reagente já acabou. Em maio, o Ministério da Saúde disse que o país estaria preparado para fazer agora em julho 70 mil testes diários do tipo PCR. Mas a média diária registrada em junho foi de 14.500, ou seja, apenas 20% do que o governo tinha como meta. O Ministério da Saúde afirmou que está comprando equipamentos, testes e insumos e firmando parcerias público-privadas, que vai começar a distribuição semanal de 200 mil kits de coleta e que tem o objetivo de chegar a cerca de 60 mil testes por dia. Renata. Fernando, uma outra queixa recorrente das secretarias estaduais é a de preço de medicamento, que estaria algo inflacionado por causa da pandemia. E nesse sentido, hoje, um funcionário do Ministério da Saúde fez uma sugestão que deixou todo mundo de olho arregalado. O secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Luiz Otávio Franco Duarte, orientou que os estados comprem os remédios com sobrepreço mesmo e depois levem o caso para o Ministério Público. A informação foi publicada pelo Estadão. Essa fala foi numa reunião por videoconferência da comissão da Câmara que acompanha a resposta do governo à Covid-19. Vamos ouvir. Senhores, o medicamento está acima do preço. Comprem o medicamento para fundamentar e salvar a vida. Ao mesmo tempo, os senhores abrem um processo administrativo, uma simples sindicância, para apurar o sobrepreço do medicamento. Então, dê publicidade a esse ato que ninguém vai ser preso. Faça isso. Eu orientei o governo de Natal. Coronel, está 600% assim. Compre, abra o processo administrativo e entregue ao Ministério Público. Faça o Ministério Público Federal trabalhar, o Ministério Público Estadual. O procurador do Ministério Público, que atua no Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, disse que a fala do secretário é incompatível com a moralidade administrativa que deve orientar toda a administração pública e informou que envolverá uma representação para que o caso seja apurado. O CONAS, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, não aprovou essa sugestão do secretário e defendeu que a legislação seja respeitada, Renata. Fernando, tem um último assunto com você relacionado ao fato de que o interino da saúde é um general da ativa. O Ministério da Defesa vai entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Mendes, por conta de declarações duras do ministro que tem exatamente a ver com esse envolvimento de militares na gestão da saúde neste momento. Sim, Renata, no sábado, Gilmar Mendes disse que a sociedade não pode mais tolerar o vazio do Ministério da Saúde e que se a estratégia for transferir o protagonismo do governo federal para os estados e municípios, será péssimo para a imagem das Forças Armadas. Nas palavras do ministro Gilmar Mendes,
Se for assim, é preciso dizer de forma clara que o Exército está se associando a esse, ele chamou, genocídio. Há quase 2 meses, o Ministério da Saúde está sob o comando interino do general da Ativa, Eduardo Pazuello, que nomeou vários militares para postos-chave. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica divulgaram nota em que repudiam a declaração do ministro Gilmar Mendes. Eles dizem, abre aspas, trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana, fecha aspas. A nota afirma também que o ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia. O ministro Gilmar Mendes não quis se manifestar. Renata? Muito obrigada pelas informações, Fernando. A Covid-19 segue avançando pela América do Sul. Já são quase 3 milhões de casos e 106 mil mortes registradas. Em alguns países a situação é crítica. Ariel Palacios está em Buenos Aires para nos fazer um relato dessa situação. Ariel, boa noite. Estamos falando da Bolívia, que está no estágio de intervenção. Iniciará intervenções e o confisco de hospitais privados para garantir a atenção aos pacientes nesta pandemia. O primeiro será um dos mais importantes hospitais da cidade de Santa Cruz de la Sierra, que tem 400 leitos. O governo da presidente Janine Áñez é de direita e se define como neoliberal. No entanto, também desapropriará os cemitérios privados. O argumento do